Olá, chegamos para mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco é um ambiente que mistura disciplina, técnica e amizade. Interessante essa combinação. Vamos mergulhar no universo do jiu-jitsu infantil, mas por uma lente um pouco diferente, sabe? Não estamos olhando só para as quedas e finalizações, Certo. mas para como o tatame, aquela área de treino, acolchoada, se transforma num espaço vital para o desenvolvimento social das crianças. Tem uma perspectiva realmente valiosa, sim. Porque, frequentemente, o esporte infantil é visto muito pelo prisma da competição, né? Da habilidade técnica. Exato. Mas tem muito mais coisa acontecendo ali. Especialmente quando a gente fala de formação de caráter, de habilidades para a vida mesmo. Pois é, e olha, temos um material riquíssimo para guiar a gente nessa exploração hoje. É um texto, uma reflexão, na verdade, chamada Jiu-Jitsu Infantil, Convivência e Amizade no Tatame. Ah, legal. De quem é? É de autoria do Hélio de Souza Guimarães Júnior. Para quem quiser depois dar uma olhada no trabalho dele, o perfil nas redes é @HélioJ. Hélio J. Conheço o trabalho. Muito bom. E aqui já tem um ponto que eu acho crucial. O autor não é só um especialista em jiu-jitsu, entende? Isso é fundamental para a gente entender a profundidade do que ele está propondo no texto, né? Qual é a formação dele? Então, ele tem uma formação que eu considero, assim, ideal para abordar esse tema. Ele é mestre na arte suave, como o pessoal chama o jiu-jitsu carinhosamente, Sim, sim. mas ele também é professor, pedagogo e licenciado em educação física. Olha aí. Essa combinação é ouro, né? Permite que ele não só ensine a técnica com, enfim, maestria, mas estruture as aulas com um olhar pedagógico super apurado. Formar o tatame nesse ambiente que o texto descreve. Faz todo sentido. Ele consegue enxergar além do movimento, né? Focando em como a prática impacta a criança como um todo. Segurança física, a diversão, claro, e o nosso foco aqui hoje, o desenvolvimento social e emocional. Precisamente. O planejamento das aulas dele, pelo que dá para entender do texto, parece ser muito intencional para criar essas oportunidades de aprendizado que vão além da defesa pessoal. Ele usa a estrutura do jiu-jitsu como ferramenta pedagógica, então. Isso, exatamente essa é a impressão. Perfeito. Então, nossa missão aqui é desvendar, com base nas ideias que o L. Júnior apresenta nesse material, como esse espaço do tatame, que muitas vezes a gente associa ao confronto individual, né? Como ele opera na prática como um catalisador para habilidades sociais, para cooperação, para amizade. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. A ideia central que, assim, permeia o texto é justamente essa. No jiu-jitsu infantil, ainda mais com uma orientação pedagógica como a do L. Júnior, o aprendizado técnico é quase um veículo. Um veículo. É, um veículo para um desenvolvimento muito mais amplo, sabe? A dimensão social, a dimensão relacional, ela é protagonista. Interessante, ele não fica só na teoria, né? O texto traz dados para ancorar essa visão. Sim, ele fundamenta bem. Ele menciona estudos da área de pedagogia esportiva, acho que uma publicação de 2022 na Revista Brasileira de Educação Física, e esses estudos apontam algo bem significativo. O que, por exemplo? Que crianças envolvidas em atividades coletivas estruturadas têm 40% mais chances de desenvolverem cooperação e empatia. 40%. Uau, 40% é um número bem expressivo. E o interessante é pensar nisso aplicado ao jiu-jitsu, porque alguém pode pensar, mas jiu-jitsu não é individual. Exato, era o que eu ia comentar. A luta em si é 1 contra 1. Sim, só que o ambiente de treino é intensamente coletivo. E o texto do L. Júnior parece argumentar justamente que a forma como o treino é conduzido é que ativa esse potencial todo de desenvolvimento social. Ah, então não é automático. Depende da metodologia. Exatamente, depende da abordagem do professor, da intencionalidade. Entendi, faz sentido. Então, como essa mágica acontece na prática, segundo o texto? Como um treino que envolve contato físico, técnicas de imobilização, pode fomentar empatia? Parece um pouco contraditório, né? Parece. Mas o que me chama a atenção na descrição do texto é como ele retrata o tatame como ele usa essa expressão, laboratório de convivência. Laboratório de convivência, gostei disso. Pensa no cenário. Uma criança está lá super concentrada aprendendo um movimento, sei lá, uma raspagem, uma passagem de guarda. Precisa de foco individual, claro. Sim.
Mas para aprender e para praticar, ela precisa de um parceiro. E não é qualquer parceiro. É um colega que ela tem que respeitar e com quem ela precisa colaborar ativamente. O texto dá exemplos mais concretos de como isso rola no dia a dia do treino? Sim, sim, e são exemplos bem bacanas que ilustram essa dinâmica. O texto descreve situações tipo o cuidado constante para não machucar o colega durante a aplicação de uma técnica. Isso exige controle e consciência do outro, né? Uhum. Colaboração ativa do outro. Imagino que ele detalha aqueles drills onde um precisa oferecer a resistência certa, sabe? Para o outro aprender, ou onde os dois precisam coordenar movimentos juntos. Entendi. E tem também a celebração das pequenas conquistas, não só individuais, mas da dupla, do grupo. Isso cria um clima diferente. É uma interdependência constante, então você aprende a técnica em você, mas também com o outro e através do outro. Não dá para aprender jiu-jitsu sozinho numa sala, só com um saco de pancadas. Exatamente isso. Essa necessidade intrínseca de interação transforma cada treino numa aula prática, sobre respeito, sobre paciência, sobre parceria. E o texto enfatiza que é nesse fazer junto, sabe? Nessa troca constante, que as crianças aprendem o tal valor do outro. Não é uma palestra sobre respeito. Não é teórico. Não. É a vivência do respeito. É o colega ajudando a narrar a faixa, é o parceiro permitindo a repetição segura de um golpe, é a turma vibrando junto quando alguém supera um desafio. Essa experiência direta é que molda a percepção sobre colaboração. E essa ideia de colaboração num ambiente que a princípio é de luta parece ser um dos pontos fortes do argumento do Hélio Júnior, né? Ele está destacando um paradoxo que é só aparente. Sem dúvida. E ele reforça isso com outro dado bem interessante que o texto traz, citando a American Academy of Pediatrics. Qual dado? Essa pesquisa indica que crianças praticantes de esportes de combate, mais inseridas num contexto de grupo, como é o caso do treino de jiu-jitsu, Sim. elas mostram 30% menos episódios de isolamento social, comparado com crianças que não praticam esportes coletivos. Olha que curioso. Opa, espera aí. 30% menos isolamento social num esporte de combate, isso sim parece ir contra a intuição inicial. Como pode? Pois é, a explicação que o texto do Hélio Júnior oferece, pelo que eu entendi, está justamente na intensidade e na natureza dessa interação no tatame. Intensidade. É. As crianças enfrentam desafios juntas, sabe? Aprende a confiar umas nas outras em situações de vulnerabilidade, controlada, claro, durante o treino. Elas superam medos, celebram progressos juntas. Essa jornada compartilhada cria laços muito fortes. Ah, entendi. É como se a própria intensidade da prática, o esforço físico, a necessidade de confiar no colega para não se machucar, acelerasse a formação de vínculos genuínos, de amizade mesmo. O texto também fala sobre a visão de quem está de fora, tipo pais, outros professores. Como eles percebem isso? Sim, e essa perspectiva externa parece que corrobora a tese do autor. O artigo aponta que pais e professores frequentemente relatam notar uma transformação bem interessante. Qual? Aquele ambiente que, para um leigo, poderia parecer só de luta ou confronto, se revela numa observação mais atenta a um ambiente de muito cuidado mútuo. As crianças aprendem a ser assertivas, claro, mas também a serem cuidadosas. Essa dualidade é fascinante mesmo. Aprender a se defender e, ao mesmo tempo, aprender a cuidar do outro. Como o texto explora essa dinâmica mais a fundo? Ele mostra que não são aprendizados separados, sabe? São simultâneos e interligados. A criança desenvolve autoconfiança, aprende a lidar com o contato físico, a cair e levantar, a persistir. Isso fortalece o indivíduo, óbvio. Claro. Mas para que esse aprendizado aconteça de forma segura e eficaz, ela precisa desenvolver a responsabilidade pelo bem-estar do parceiro. É quase uma condição. Como assim? Pensa bem, se eu aplico uma chave de braço com força demais, meu colega se machuca. Aí o treino para ele, talvez para mim também. Então, a própria prática exige essa modulação, esse cuidado constante. Entendi. É quase como aprender os limites, né? Não só os seus, mas os do outro. E a importância de respeitar esses limites para que o jogo continue, para que o aprendizado coletivo possa seguir adiante. Exatamente.
E se a gente conecta isso ao quadro geral que o L. Júnior parece pintar no texto, o que emerge é o desenvolvimento de um senso profundo de responsabilidade mútua. Responsabilidade mútua. Não é só sobre eu vou me proteger, mas sobre nós vamos treinar juntos de forma segura e produtiva. Cada um é responsável por si e, ao mesmo tempo, zela pelo parceiro. Essa ética do cuidado mútuo parece ser um pilar central na abordagem pedagógica que o texto descreve. E o argumento principal é que esses aprendizados não ficam só ali confinados nas 4 linhas do tatame, correto? O texto sugere que isso transborda para outras áreas. Com certeza. Essa é uma das grandes promessas, talvez implícitas, na visão do autor. As habilidades socioemocionais que são forjadas ali, Por exemplo, a disciplina de treinar regularmente, o respeito pelas regras e pela hierarquia do instrutor, dos colegas mais graduados, a resiliência para lidar com a frustração, né? De não conseguir o movimento, de ser finalizado, a capacidade de cooperar, a comunicação não verbal que é super necessária durante o rola, o treino de luta. Tudo isso tem um potencial enorme para transbordar para a vida fora do tatame. E de que forma o texto sugere que isso se manifesta lá fora? Ele dá exemplos práticos? O texto sugere que essa base sólida impacta positivamente, por exemplo, o desempenho escolar, pela disciplina, pelo foco adquirido, as relações familiares também pelo respeito, pelo maior controle emocional, Faz sentido. e até mesmo a maneira como essas crianças vão formar vínculos e resolver conflitos no futuro. São ferramentas para a vida sendo aprendidas de forma experiencial, sabe? No corpo e na interação direta. Imagino que o texto possa até trazer relatos ou observações sobre crianças que se tornaram mais colaborativas na escola ou mais pacientes em casa depois de começar no jiu-jitsu com essa pegada. Então, resumindo, o que isso tudo significa na visão final apresentada pelo L. de Souza Guimarães Júnior no texto? Qual é a grande mensagem, assim, o takeaway? Olha, a conclusão central e que eu acho muito poderosa é que o verdadeiro valor do jiu-jitsu infantil, especialmente quando conduzido com essa sensibilidade pedagógica, Sim, ele transcende as medalhas, as faixas coloridas. O resultado mais duradouro, mais significativo, é a rede de amizades e valores que as crianças constroem ali no tatame e carregam consigo para a vida. o foco principal é o desenvolvimento humano integral, então. Exatamente. A performance esportiva é uma consequência super bem-vinda, claro, mas não é o objetivo final em si. O foco está na pessoa. É uma perspectiva que realmente coloca o bem-estar e a formação da criança no centro de tudo, usando o esporte como uma ferramenta potente para isso. E para quem se interessou por essa abordagem, vale lembrar de novo, o autor compartilha mais reflexões no perfil @LGJúnior. É uma visão profundamente humanista do esporte, né? E, nesse sentido, faz todo sentido que o texto, como você mencionou, que está no nosso material, conclua com aquela citação bíblica de 1 Tessalonicenses 5:11. Ah, sim, a citação. Assim animem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Qual conexão direta que você vê aí? Para mim, a conexão é total. A citação fala sobre encorajamento mútuo, sobre edificação coletiva. É exatamente o que o texto descreveu como acontecendo no tatame. Um ambiente onde, apesar da natureza individual da técnica em si, as crianças se apoiam, se ajudam a crescer, a se edificar, né, e criam uma comunidade positiva. Usar essa citação parece ser a forma do Hélio Júnior resumir a filosofia que ele aplica e observa ali. O tatame como um espaço de construção mútua, não de simples competição individualista. Isso, exatamente, uma construção mútua. Isso levanta uma questão bem interessante sobre como valores éticos, valores morais, podem ser não só discutidos, mas ativamente cultivados e reforçados através de uma prática esportiva bem estruturada. Sem dúvida. A abordagem pedagógica descrita no texto parece ser um exemplo bem concreto de como fazer isso na prática. Com certeza. Mostra que é possível, sim, desenhar programas esportivos que sejam intencionalmente focados no desenvolvimento de virtudes, como respeito, cooperação, resiliência, cuidado, usando a própria dinâmica da atividade como ferramenta para isso. Não é só discurso, é prática. Excelente!
Vamos então recapitular rapidinho os pontos-chave que a gente tirou dessa nossa conversa sobre o texto do Hélio de Souza Guimarães Júnior. Vamos lá. Primeiro, a gente estabeleceu que o jiu-jitsu para crianças, visto por essa ótica pedagógica, vai muito além da luta. Funciona como uma ferramenta potente de aprendizado social e emocional. Ressaltamos a importância da formação única do autor, o Hélio Júnior, que junta jiu-jitsu, pedagogia e educação física como um fator que qualifica muito a perspectiva dele e a abordagem que o texto descreve, focada no desenvolvimento integral da criança. Vimos dados concretos que apoiam essa visão. Aquele estudo que indica 40% mais chances de desenvolver cooperação e empatia em atividades coletivas estruturadas, um princípio que o texto aplica direto ao ambiente de treino do jiu-jitsu. E também aquele outro dado da American Academy of Pediatrics, que aponta 30% de redução no isolamento social em crianças que praticam esporte de combate em grupo. Isso desafia a intuição e destaca o poder de conexão do tatame, né? Exato. Exploramos a metáfora do tatame como um laboratório de convivência. Detalhamos como a necessidade de parceria, o respeito mútuo, o cuidado com o colega são praticados ali diariamente. Isso transforma um espaço de aprendizado de combate num viveiro de habilidades sociais. Discutimos também aquela dualidade rica, aprender a se defender e, ao mesmo tempo, aprender a cuidar do outro, desenvolvendo um senso de responsabilidade mútua que é chave para o ambiente de treino seguro e produtivo que o texto descreve. E, por fim, sublinhamos a conclusão mais impactante do texto. O foco principal não deve ser nas medalhas, mas sim na construção de uma rede de amizades e valores duradouros que as crianças levam para a vida toda. O desenvolvimento humano como prioridade máxima. Exato. O que nos deixa talvez com uma reflexão final, um ponto para quem está nos ouvindo pensar um pouco. Qual seria? Se um ambiente que, assim, superficialmente, parece tão focado em disciplina individual e técnica de confronto físico, como o tatame de jiu-jitsu, Sim. pode ser, paradoxalmente, um catalisador tão eficaz para empatia, para colaboração, para a formação de laços sociais fortes. O que isso nos diz sobre como a gente pode desenhar outras experiências de aprendizado para as crianças? Em qualquer área, na verdade. Interessante. Continua. Como a gente pode criar mais desses laboratórios de convivência intencionais, que cultivem ao mesmo tempo a competência individual, seja ela acadêmica, artística, esportiva, o que for, e também essa capacidade de conexão humana genuína, de cuidado mútuo, de colaboração. O texto sobre o jiu-jitsu do Hélio Júnior talvez nos ofereça pistas bem valiosas sobre princípios que podem ser aplicados muito, muito além do tatame. Uma pergunta realmente poderosa para a gente fechar nossa conversa de hoje. Refletimos sobre as ideias instigantes do Hélio de Souza Guimarães Júnior, explorando como o jiu-jitsu infantil pode ser um caminho para formar não apenas atletas, mas cidadãos mais cooperativos, empáticos e conectados. Até a nossa próxima análise.